Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Merchant e nesse vídeo a gente vai fazer uma análise do redesign do Shrek 5, que foi lançado um teaser de segundos e está gerando uma polêmica imensa internet afora. Eu já vou confessar que eu botei o olho e disse assim, nossa, mas resolveram definir um estilo bem definido para o Shrek e transformaram ele em cartoon igual o Disney, DreamWorks. DreamWorks não, porque o Shrek é da DreamWorks, mas Pixar. E realmente teve uma tendência muito forte. Vem comigo então que a gente vai fazer uma análise no design original, que também é fabuloso, e no que a galera fez para redesenhar ele. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. E também, né? Comenta aí para mim o que você achou desse redesign. Então, meus amigos, o Shrek, que a gente conhece, sofreu um processo chamado cartoonização. E eu vou explicar para vocês o porquê dos porquês, né, na minha mais humilde opinião, e uma coisa que está nitidamente escrachada. Ele foi transformado numa animação mais cartoon, sim, e eu trouxe provas aqui para vocês. Para eu começar a falar, o Shrek original, ele é um livro do William Steig, né? Que também era o ilustrador do livro. Então notem que ele já tem essa pegada bem, isso aqui é um traço bem mais desconstruído, bem aplicado para livro infantil. Isso aqui é a cara de livro infantil, essa coisa esboço, borrão, sou desconstruído, só uma aguada de aquarela. Notem que ele já tem um teor bem cômico, ele já tem uma veia bem cartunesca feita pelo próprio ilustrador, tá? Esse cara aqui, que todo mundo conhece, que é o Spielberg, ele comprou os direitos do Shrek em 1991. Olha como esse cara é visionário. 10 anos antes deles lançarem o filme, o Spielberg já havia comprado os direitos. Esse cara pensa muito. Porque ele fundou a DreamWorks, né, em 94, junto com outros dois colegas, com o Jeffrey e com o David, ok? Quando eles fundaram os estúdios DreamWorks, eles queriam simplesmente dar um tapa de luva de pelica no famoso estúdio Disney, que era e ainda é o grande império, né, dos estúdios e também um nome gigantesco na praia da animação infantil. O que acontece? Na pegada original do Shrek, eles queriam expandir o público, não é mesmo? Porque o que acontece? A Disney taxou por anos e anos e anos que aquele estilo que ela apresentava era um estilo para criança. Então pregou na cabeça das pessoas que essa coisa cartoonizada, né, que foi gerada lá pelos 9 antigos, lá quando foi fundada, porque o que a gente vê da Disney não tem nada a ver com o Walt Disney traço do Walt Disney era completamente diferente. O que a gente vê hoje sendo influenciado, os ilustradores, os animadores, que nem eu, faz parte dos 9 antigos da Disney e do famosíssimo Glen Keane, que eu não vou. Nesse vídeo eu não vou falar do Glen. Mas o que a DreamWorks queria? Eles queriam fazer o seguinte, ó. Eles queriam simplesmente aniquilar. Eles queriam aniquilar, né, essa coisa que a Disney prega de contos de fada, coisinha bonitinha. E eles queriam aniquilar isso fazendo sátira a contos de fada. Então eles resolveram lançar o Shrek em 2001. Só que agora é que vem o bolo de todo o processo. Gente, vocês não vão acreditar que o design original do Shrek é completamente diferente disso que a gente está vendo aqui na tela. Pô, vocês devem estar adorando esses que o Photoshop dá, né? Eu também amo de paixão quando ele faz isso. Esse design aqui que a gente conhece, ele era completamente diferente, ok? A DreamWorks contratou esse cara aqui, chamado Carter Godrich. Ele é um baita, ele é um gigante no ramo do design de personagens. Ele fez personagens para filmes da Disney, DreamWorks, Pixar, Illumination. Vou mostrar um pouquinho do trabalho dele. E notem que a proposta original dele para o Shrek era completamente diferente do visual que a gente viu indo para as telas lá em 2001. Ele já era extremamente cartunesco, porque o estilo cartoon ele é geométrico, né? Ele é geométrico, gestual, ele lembra muito mais um fluido de linha de desenho gestual do que desenho de figura, tipo Marvel, não é mesmo? E ele é cômico, ele tem por onde extrair a risada do público. Então notem que esse Shrek lembra muito o Shrek que o próprio autor original fez. Então ele fez diversas tentativas e mostrou vários tipos de Shrek para os estúdios.
até que eles gostaram de uma opção e adaptaram para o que apareceu na tela. Notem que bacana, olha que interessante os shapes desse Shrek, né? O shape desse aqui é um shape extremamente simplificado. É um shape extremamente geométrico, não é mesmo? Então, aqui recapitulando, porque toda vez que a gente vai gravar, o computador é um. O computador tem 1000 cavalos de potência. Quando a gente vai gravar um vídeo, o computador dá pau. Ele faz coisa ruim. Então, por exemplo, notem que interessante o quanto ele é geométrico. São shapes básicos, né? O Shrek ele foi feito com shapes básicos dentro desse padrão, galera. Sou icônico. Isso aqui é um tipo de cartoon chamado icônico, o que vai de contraponto com o que foi apresentado na tela, porque na tela é uma ilustração mais complexa. Mas notem o quanto o Godrich foi extremamente icônico. Ele usa formas primitivas básicas. O rosto dele é um losango, o nariz parece uma batata. Essa foi a proposta original do Godrich, né? E ele apresentou várias propostas bacanas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma outra proposta de um novo figurino, mas notem que todo ele é geométrico, todo ele é satírico e ele é extremamente icônico. Ele sempre preserva formas básicas como retângulos, triângulos. Ele é muito divertido e é um contraponto do que foi para a tela, né? Esse cara também já fez o design do Despicable Me, do meu malvado favorito, e notem que eles preservaram, a Illumination preservou ao máximo o design do Godrich, tanto no Gru quanto na... As crianças sofreram alteração, mas no Gru ficou muito semelhante. As crianças, alguns coadjuvantes sofreram alterações, e aí segue o trabalho que esse cara fez para o cinema. Esse aqui é uma das versões do Príncipe, ok? Uma das versões do Príncipe que a gente tem. Uma das versões do Príncipe. Aqui a gente tem a Princesa Merida, do filme da Disney também, uma das versões que ele fez. Notem que ele faz tudo com grafite, né? Grafite numa folha de desenho normal. E notem o quão fluido, o quão expressivo também foi uma opção. A gente nota que o rosto da Merida está parecido com o rosto do produto final, mas sofreu alteração. A Disney cartoonizou mais ainda ele. Então, todas essas opções, eles levam a crer que o design original era para ser cartunesco. Mas por que não foi? Pelo seguinte motivo, ó. Aqui é um design dos Croats. Notem que o que foi para a tela, no final da tela, também ficou diferente, né? Mas por que ficou diferente? Simples, porque a DreamWorks, eles queriam atingir um outro público, porque a Disney pregou na cabeça das pessoas que esse cartoon que a gente conhece é coisa para criança e vamos combinar que adulto tem ranço. Ah, eu vou assistir coisa para criança, né? Adulto tem esse ranço. Então eles optaram por um traço muito mais, não vou dizer muito mais realista, mas mais desconstruído, desconstruído e que lembre muito mais um desenho figurativo, lembra mais uma caricatura de charge política. Aqui eu trouxe uma coisa para mostrar para vocês, ó. Como a base do design foi feito pelo Godrich, notem que os Croats, a versão original que foi para a tela, e a versão do Shrek 5, eles estão bem semelhantes. Não que os rostos sejam parecidos, mas o estilo de resolver graficamente a coisa, sim, ficou muito, 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 muito semelhante. Bom, tá rolando uma polêmica também, tá? Que eu vou fazer uma breve análise agora, falando a respeito da filha de Shrek, tá bom? O que acontece com a filha do Shrek, tá? O pessoal tá falando por aí que eles anunciaram no filme, né, disseram assim, estrelando Zendaya. Eles jamais citariam o nome de uma pessoa se ela não fizesse parte do filme. Aqui a gente tem a Zendaya real, que é quem dubla a filha do Shrek, e aqui a gente tem o design da filha do Shrek. Eu vou abrir e fechar aspas e dizer que dessa vez, na minha mais humilde opinião, o público não quer focar tanto nos marmanjos que já assistiam o Shrek e quer focar mais nas crianças, porque pensa bem, o Shrek tem 25 anos, né? Então, as crianças, elas podem assistir, mas elas estão visualmente mais acomodadas com o estilo Disney, DreamWorks, né? DreamWorks não, Pixar, mas o que a DreamWorks fez para os Croats. Existe um padrão visual para isso e eles querem tornar mais afável para as crianças. Vou mostrar aqui o porquê que eu acho isso, né? Isso aqui faz parte do processo de cartoonização. Fiquem com isso aqui na mente. Isso aqui, ó, é o que a Disney faz desde que é Disney. Por exemplo,
Raramente quem assiste a versão dublada, né? Eu, por exemplo, nasci em 83, assisti o Aladdin quando lançaram em VHS. Eu sempre assisti o Aladdin dublado, eu nem sabia que o Tom Cruise havia feito o Aladdin. O Tom Cruise fez a voz original do Aladdin. Gente, é a cara do Aladdin. O Aladdin é uma versão cartoonizada do Tom Cruise. A mesma coisa que fizeram com a Zendaya e com a filha do Shrek, tá? Notem que, mas o Aladdin é das Arábias, ele é mais moreno, mas notem que o nariz é igual, a cavidade das narinas, o jeitinho que o Tom Cruise mexe com a boca, o queixinho pronunciado, as maçãs do rosto, os olhos, a sobrancelha. Foi feito pelo Glen Keane. Glen Keane é o rei dos designers, não adianta. Ele é a cara do Tom Cruise. Isso é um processo de cartoonização. Quando você não tende a fazer uma caricatura que nem o Shrek original é. Quando você transforma em desenho mais geométrico, mais icônico, não é mesmo? Aqui, por exemplo, a gente tem a prova viva do processo de cartoonização. Essa aqui é a senhora que dublou, que fez a voz original da Miss Potts. É um personagem antroposomórfico. Antes que me joguem uma pedra, antroposomorfismo não é só animais com forma humana ou com atitude humana. São objetos inanimados com forma humana também, tá, filhinhos? Então, notem que esse bully, ele é a cara dessa vovó. Esqueci o nome da atriz, gente, tá? Me perdoem. Se vocês souberem, comentem aqui comigo. Eu sou péssimo para nomes. Mas notem que ela tem esse olhar caído, né? Botaram até uma maquiagem assim, essa boquinha. Esse bully tem aspecto de vovó. Ele não tem aspecto de vovó. Se você analisar bem, esse bully é a cara da atriz que fez. E eu acho isso simplesmente fantástico, gente. Eu acho maravilhoso. Essa aqui, ó, é a Jodie Benson, a atriz que fez a voz da Ariel. Eles fazem live action com os atores atuando e depois cartoonizam. Notem a imensa semelhança que tem entre as expressões, o formato do rosto. A Ariel é uma versão cartoonizada de um humano real. Então, isso é o processo de cartoonização. A mesma coisa que fizeram com a Zendaya. O pessoal tá falando, porque isso aqui é uma brincadeira que eu vou fazer, pelo amor de Deus, não levem nada pro coração, tá? Eu tô aqui para divertir vocês e trocar uma ideia bacana. Mas eu já ouvi tanto comentário besta de marmanjo, porque estão dizendo que a filha original do Shrek tinha os olhos azuis e agora essa aí é um menino, que é uma menina trans. Gente, o Pinóquio usa calcinha do filme do Shrek, né? Pelo amor de Deus. As pessoas se pegam em umas coisas, na minha mais humilde opinião, fizeram um processo de cartoonização com tudo, e essa menina nada mais é do que a cartoonização da Zendaya. Já que trocaram, né, já que botaram novos personagens e trocaram o estilo, deixaram bem mais cartoon, eles usaram a cor dos olhos da Zendaya, que é castanho. Aí, igual eu falei aqui no processo de cartoonização, por isso que eu digo, eles cartoonizaram total, eles voltaram a ser Disney-like. Esses dias eu aprendi que é Disney, não é Disney. Disney-like, né? Que nem os estúdios têm feito há muito tempo. Então, aqui a gente tem a Zendaya, não é mesmo? Aqui, ó, eu fiz uma breve análise, tomei o direito de fazer uma breve análise na Zendaya. E se você quiser se tornar um designer de personagens profissional, criar personagens poderosos e carismáticos, clique no link abaixo e se inscreva hoje mesmo no Illustre Academy. O Illustre Academy é uma escola feita por ilustradores, para ilustradores, que vai te dar toda a base de estudo, com um estudo contínuo, e lá você tem o meu auxílio e também a comunicação com seus colegas. Você nunca mais vai se sentir estudando sozinho ou perdido. Notem que ela tem o rostinho em formato de cuia, né? Que o queixinho, em comparação à altura das maçãs do rosto e a razão entre o queixo, ele é bem mais afunilado, bem menor. E notem que o nariz da personagem da filha do Shrek tem o mesmo formato elíptico do nariz da Zendaya. E a Zendaya tem uma boca bonita, né? Então a filha dele, quando se movimenta, esse processo cartoonizado da filha, ela faz exatamente os mesmos movimentos da boca. Por quê? Porque o ator, quando vai gravar o filme, ele está lá atuando, fazendo. É mais fácil para o animador e para o designer de personagens e para os animadores criarem algo à imagem e semelhança do ator, do que algo completamente diferente. O processo fica maior. Por isso que eles cartoonizaram geral o Shrek. Cartoonizaram geral mesmo.
Então essa é a minha mais humilde opinião. Transformar, não é que ela vai ser trans, se ela for também não tem problema nenhum, mas eu acho que só simplesmente cartoonizaram e colocaram a cor dos olhos castanhos. Aí outra coisa, outros personagens também sofreram isso, né? Por exemplo, o burro do Shrek. O burro ele tinha os olhos normais, né? Como olhos em formatos humanos. Eles começaram, a DreamWorks começou querendo fugir da Disney e está acabando voltando às origens, né? Por exemplo, é muito de praxe no processo de estilização dos estúdios Disney fazer isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Isso aqui pode ir fora, né? Um animal, um cavalo real, ele vai ter os olhos, né, galera? Ele vai olhar para os lados, é uma visão para os lados, né? Então, o cavalo real, para a gente fazer o cavalo real, isso aqui seria a base do cavalo real. Se fosse um cavalo cartoonizado assim e um cavalo real, ele teria que olhar que nem o burro antigo, que olhava para os lados. Só que no universo da Disney, eles fazem o seguinte, ó, eles trocam esses olhos que tem do lado e humanizam. Eles colocam isso aqui, ó. Eles colocam os famosos olhos de janelinha da Disney. Esse aqui são os famosos olhos, ficam com olhos cartoonizados iguais eles fazem no humano, que é o que tem no cavalo do Hércules, que é o que fizeram com o burro. Agora, é total e completo estúdios Disney, total e completo cartoonização que fizeram aqui. Inclusive, nos meus treinamentos de design de personagens, eu também faço isso porque eu gosto muito, eu não quero copiar a Disney, mas eu amo isso. Então, quando eu pego alguma foto referência para ensinar para os meus alunos, eu digo para eles assim, olha, estude o real, estude as estruturas que o mundo real tem e estilize, torne ele geométrico, satírico, icônico. Quando eu botei o olho nesse Shrek, eu digo, gente, cartoonizaram total e completo. Ainda dei um baita de um sorriso. Cartoonizaram total e completo, né? Aqui a gente também tem uma outra lâmina no treinamento meu, e funciona da seguinte maneira: é baseado no mundo real, mas não é o mundo real. Existem características do ser humano que serviu de modelo? Sim, mas é uma simplificação máxima. É tornar personagem não aquela caricatura tipo charge de jornal, que é o projeto que fizeram com o Shrek. Né? Aqui, por exemplo, eu nem terminei isso aqui, gente. Aqui, por exemplo, a gente tem as medidas do rosto real do ator. Eu nunca sei falar o nome desse ator. Ah, tô ficando velho, sim. Aqui, por exemplo, ó, tem as medidas do rosto real dele. E aqui do lado eu tenho a versão estilizada, né? Ele não é tão real, ele não é cômico, ele preserva o estilo do cartoon. Eu exagerei o queixo, exagerei o nariz, né? Deixei o cabelo estilo desenho animado. Exatamente isso que fizeram. Exatamente isso que fizeram com o Shrek e cartoonizaram tudo, cartoonizaram Shrek, cartoonizaram Burro, cartoonizaram tudo. Eu vou ser honesto com vocês e dizer que eu gosto muito do estilo cartoon, sou apaixonado, comecei a desenhar por causa dos estúdios Disney, tá? E sigo esse barco. Eu sou ilustrador de livros infantis, mas o meu trabalho tem total inspiração na técnica dos 9 antigos da Disney, que também foi baseada no método Loomis. Aqui, para fechar o barco, ó, a gente tem o ator que fez o live action do Peter Pan original e o Peter Pan. Gente, o personagem é a cara do ator. Não tem como dizer que não é. É a mesma coisa que fizeram no amigo Shrek. Eu trouxe aqui, para a gente terminar essa brincadeira, eu tinha trazido uma lâmina do próprio desenho do Shrek, meus amigos. Agora, onde que o titio aqui botou essa lâmina, eu não faço a mínima ideia. Eu não. Ah, tá aqui. Eu não. Não, não tá aqui. Eu não faço a mínima ideia. Vou ter que abrir aqui o meu computador, tá? Tem que abrir. Ah, tava aqui. Vou abrir aqui meu computador. Vou trazer para esse outro arquivo para mostrar para vocês o quanto a cartonização faz toda a diferença. Eu sempre digo assim para os meus alunos, ó. Quando eles querem seguir um padrão bem geométrico, eu digo, evitem de fazer olhos muito semelhantes aos olhos humanos. Eu vou fazer só uma brincadeira aqui com esse Shrek, tá? Vou pintar por cima desses olhos e desenhar os olhos estilo Disney, porque por incrível que pareça, só a mudança da pegada dos olhos já deixa ele total e completamente cartoonizado. E aí aqui em cima, ó, eu vou desenhar os olhos.
Aqui eu vou ter que abrir bem. Vai ficar pixelado, tá? Porque o meu arquivo ele é tamanho A4. Então aqui eu vou desenhar os olhinhos. Exatamente aqueles olhinhos de janelinha que a Disney gosta de fazer nos personagens. E a Disney gosta de fazer isso aqui, ó, que os técnicos chamam de zombie eyes. Olhos de zumbi. Essa coisa assim. Super funciona. Só que ali no original, ó, ali na adaptação, eles deixaram os olhos mais juntos. Deixaram bem mais juntinhos os olhos dele. Então vamos aproximar aqui para vocês verem que já tem já faz toda. Esse aqui do lado eu não gostei, isso aqui. Isso aqui não é uma aula de desenho e eu quero ser rápido e prático, tá? Para não ficar uma. Gente, que tristeza. Para não ficar uma encheção de linguiça, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui mesmo, tô trapaceando mesmo. Ele ficou vesgo, mas agora eu conserto. Vamos botar isso aqui mais pro lado e só botar uma camadinha de branco ali, né? Porque o ser humano ele não olha assim, ele olha assim. Eles chamam de zombie eyes na indústria. E aqui eu vou só colocar uma outra cor embaixo. Embaixo, filho. Embaixo. Por mais que todo o rosto dele tenha ficado extremamente estilizado, só esses olhinhos padrão da Disney já trocaram total e completamente o personagem. Eu sempre digo, olhos são muito importantes. Então, para fechar, vamos recapitular? Vamos recapitular. O livro, o Shrek original foi baseado no livro de William Steig. Spielberg comprou os direitos em 1991. Godric Carter, que é um artista cartoon, fez o primeiro design de Shrek extremamente cartunesco. Os estúdios DreamWorks resolveram que queriam atingir um público mais adulto e botaram esse design que tem, que também é ótimo, não é mesmo? O público-chave da DreamWorks era diferente do da Disney. A polêmica que a suposta filha trans do Shrek, na minha opinião, não sei se a Zendaya vai ser trans no filme, mas né, vai fazer papel de trans, mas eles fizeram baseados num processo de cartoonização, igual eu mostrei para vocês, Hércules, Aladdin, Pequena Sereia, que os estúdios Disney já faziam, né? E é isso aí. O burro também sofreu esse processo que a gente chama de humanização, de trocar olhos estilizados de animais por olhos de humanos. Gente, espero que vocês tenham gostado. Do fundo do meu coração, eu amei. Quando eu botei o olho, eu disse, meu Deus, que coisa tão linda que ficou. Eu gosto do Shrek original, mas eu gostei muito. E aqui eu justifiquei o que nitidamente eu vi que aconteceu e o que vai acontecer, o porquê que trocou a cor do olho da filha do Shrek. Bom, não se esqueça então de deixar o seu like e escreve aqui para mim nos comentários qual é a sua opinião a respeito desse redesign. Lógico que eu, como um desenhista cartoon, apreciador de estúdios Disney, achei simplesmente fantástico. Para mim tá super aprovado. Mas tem muito marmanjo aí que não gostou. Preferia aquela coisa mais realista, que lógico que mora nos nossos corações, que é bacana também. Agora, escreve aqui para mim qual a sua opinião. E se você vai assistir quando ele for no cinema, gente, a DreamWorks não vai voltar atrás. Esse vai ser o design final, viu? Escreve aqui para mim e até a próxima.